O Jorge é São Paulino, você também é São Paulino? Graças a Deus. Então nós somos em 3 São Paulinos contra um corintiano, né? Nato. É, né? Vocês têm acompanhado muito bem futebol? Tem. Tem. Nós São Paulo tem sofrido, né? Pra não cair mais cabelo, pouco. Não, mas é porque São Paulino tá sofrendo mais mesmo. A São Paulino tá sofrendo. Eu acho que tá mais sofrendo do que Santista, eu acho. Santista já acostumou, São Paulino não acostumava com isso, né? Faz tempo que não ganha nada, né? É, cara, tá osso o negócio, hein? Osso, dinheiro não tem, contrata uns cara a cara, os caras não jogam. De Pablo, agora contrataram um tal de Galopo lá que não vai nem a pau. Mas o jogador é o seguinte. Parece um cavalo. Antes de jogar no Vai São de galope. Paulo e depois que joga no São Paulo, os caras jogam. Aí chega no São Paulo, não joga. Saia do São Paulo Pois é, né, cara? Mas eu acho que também o ambiente lá deve ser ruim. Agora, uma coisa que o Corinthians fez, Antônio, que eu achei bacana, cara, foi manter colocar esse técnico aí, o Danilo Fernandes, é o nome dele? É Ferreira? Não? Como é que- Fernando. Fernando? Fernando. Mas Danilo Fernando. Não é Danilo. Não tem Danilo, não? Não, é Fernando. Onde que eu arrumei Danilo? Então, é Fernando. Mas acho que isso é um pouco de marketing pra tirar a pressão do Vitor Pereira pela incompetência da diretoria. É. Porque a verba não tem. Mas esse técnico já conhece o time há muito tempo também, não conhece? Mas Não. Eu sei acho que lá. ele é igual o Milton Cruz na época do São Paulo. Lá, a hora que Vai a coisa manter- esquentava, ele acabava cobrindo Vai o buraco colocar ali, ele. Mas você acha que esse Vitor Pereira era bom técnico mesmo, igual falam, cara? ele é marrento. É. Ele é marrento. É que também, o Corinthians vem mal de técnico há algum tempo. Aquele Silvinho também é uma figura, né? Ótimo, excelente jogador, né? A gente viu ele jogar. O cara craque pra caramba. Como técnico, eu acho que não era tudo aquilo, né? Falava mais do que fazia, não era? Ultimamente a vaidade do time do Corinthians estava levando, né? Mas Tinha as estrelas. Uma coisa que me surpreendeu muito é assim, sem dinheiro pra contratar, tudo quebrado, devendo quase 1 bi, não era? De repente começa a montar um time com Juliano, com Roger Guedes, trouxe o Yuri Alberto, não sei o quê, e o time deu liga, cara. Deu liga. Obviamente que a gente tá falando nessa época onde que Palmeiras e Flamengo montaram seleções praticamente, né? Porque é muito Não dá pra difícil, tirar né? desse É difícil. Os caras montaram ser. seleção, foram... E isso é fruto da administração muito boa daquele Paulo Nobre, né? Que pegou o time Começou do com ele, né? Palmeiras. Porque assim, eu na minha infância, lembro do Palmeiras ficar 16 anos sem título. Então, quando o cara falava pra mim que era palmeirense, eu zoava ele demais. Ah, isso é possível que você torce pra esse time. Hoje eu tô sentindo o que ele sentia na época, né? Você tá de anos sem título. E aí, de repente, a Parmalat assumiu, lembra? Que patrocinou. Aí trouxe Vanderlei Luxemburgo. Aí, tipo de 94, por exemplo, o Palmeiras explodiu e tal. Aí a diretoria, como todos os times que a gente conhece, né? Acaba atrapalhando, regaçando o time. Aí o time caiu. Caiu até, acho que foi 2 vezes pra Série B o Palmeiras, né? Isso. Foram 2 vezes. E aí voltou, e aí o Paulo Nobre, que é um torcedor, parece que colocou dinheiro também no clube, né? É isso, ele também colocou um pouco de dinheiro. Ele colocou na gestão dele, né? Então ele colocou, ele mesmo cuidou, né? Sim, Por isso que ele fez. Colocou depois ele tirou e com tal. um jurinho muito baixo. Mas aí ele colocou, estruturou, fez uma administração, aí o Palmeiras mudou. E aí, como se não bastasse, quando perdeu, quando sai ele, aí tipo, a Crefisa tava, aí veio todo esse pessoal aí que manteve, cara. Assim, isso, o Palmeiras hoje, ele é um exemplo de que uma boa gestão, cara, pode pegar um time lá do chão e levar pro topo, cara. Tem que ter dinheiro. Tem que ter, mas não é só dinheiro. Não é só dinheiro, porque assim, cá pra nós, muitos times, por exemplo, você pega o Atlético Mineiro, tá com grana. Tá, e não tá conseguindo. Entendeu? Não dá pra entender, É né? administração, Antônio. O exemplo também é o Flamengo, né? Se você pegar o Flamengo há 5, 6 anos aí, tava com uma dívida enorme e tal. Ninguém queria jogar no Flamengo. Lembro que acho que o Marcelo Moreno, né? Foi sondado ali, o pai dele falou: ele não vai jogar no Flamengo, não é Oi. jogador pra Flamengo. E hoje tá aí, é a diretoria, né? A gente sempre aí, São Paulino, sempre vai conversando, falando assim, o São Paulo ele tinha que dar uma reformulada ali na diretoria, ter pessoas ali que não visa ali só a questão financeira e tal, querer dar um... Porque o São Paulo faz umas contratações também que você chega e fala assim, nossa, Consigo queimou entender. dinheiro, cara. Não consigo entender. Às vezes eu brinco, eu falo pros meninos assim, eu falo, cara, você vai participar de um processo seletivo de uma empresa, 10 etapas. Você tem que ter segundo grau na NASA. E os caras vão lá, contratam um cara, para daqui 6 meses o cara parar de jogar. Acabou de sair o Enael Busto, né? Que saiu agora. O cara fez um gol. E os caras vão lá, contratam o Daniel Alves lá, carnezinho, 40 meses pagando o cara. O Éder tava ganhando, acho que é 500 mil que tava ganhando. 700 mil. E agora vai pro Criciúma ganhando. Ganha 180. Aí você fala, cara, e assim, ninguém faz nada. Ninguém faz nada.
O futebol, por exemplo, o São Paulo é um exemplo clássico que se não se planejar, não reverter essa administração aí, é um sério candidato da Série B não tão longe, cara. A gente beirou algumas vezes, né? O São Paulo hoje, se ele não virar SAF, Eu também acho isso. a solução do São Paulo é o seguinte, chegar... E não é futebol amigo solidário, né? Não é. SAF. Sociedade Anônima do Futebol. Se você... De trás pra frente. Isso. Se você não... Tem que chegar na torcida e falar assim, ó, é o seguinte, nós vamos pagar a conta, esquece título, 3, 4 anos, Reformular. só jogar com a base. Meio de tabela pra manter, pra não cair e reformular. Isso, e arrumar a casinha lá, pagar o... Eu acho que não é muito E longe. eu acho que a torcida abraça. Ô Jorge, mas eu acho que a estrutura que o São Paulo tá montando esse ano, porque você viu, não tá indo atrás de ninguém, tá tentando pegar umas coisinhas ali, porque precisa de um goleiro, pelo menos. Mas você viu que, por exemplo, ó, tirou alguns caras aí que estavam ganhando grana e que já não tinha mais perspectiva de formar um elenco legal. Já pegou uns meninos da base, já começou a colocar junto com os profissionais, né? Por exemplo, o Beraldo já vai subir, o Caio, que vai sair do Refis, já vem pra jogar junto. E eu acho que é esse caminho que você tá falando, eu acho que o Rogério Ceni tá tentando interferir ali pra fazer isso acontecer. É a única saída hoje. O que não pode atrapalhar é a vaidade dele, né? Porque ele quer ganhar título. Então tem que pôr na cabeça dele que não vai dar. Tem que estruturar primeiro. Tem que descer pra depois subir. Tem que estruturar o time pra depois pensar em título. Porque o time que jeito que tá, aí você vai lá e contrata 2, 3 jogadores errados, velho. A dívida só vai aumentar e o futebol O que não vai fizeram virar com o nada. Galopo, eu acho que é isso, cara. Eu acho que o que fizeram com o Galopo... Nossa, eu não vi futebol naquele Galopo. Ah, mas o cara não tem sequência. Mas, bicho, ele entra, ele se perde todo com a bola, cara. Aí falaram de um jogo lá que ele fez um gol, mas assim, foi um jogo ali bem... esporádico, né? Sim, sim. É que a questão do futebol também são duas situações, né? Hoje, às vezes você vê algum jogador assim, você fala, pô, assisto o jogo de várzea, vejo um moleque ali que o cara, se ele tiver um mínimo de instrução, é craque. Às vezes não tem um empresário, né? E outra questão também, hoje você pega um moleque da base, vai. O moleque chega lá já tá ganhando 40 conto, mano. É foda. Só pra Como é que cabeça. você vai chegar nele e cobrar alguma coisa? Não vou nem usar. Vamos usar ele como exemplo, o Hendrick, do Palmeiras. Tá cegado. Aí pra você chegar e cobrar... Antes era diferente, né? Na nossa época ali, você tinha que ir pra Campinas, né? No Guarani. Lá que meio que formava. Aí às vezes a mãe não deixava ir. Você conseguir no América era difícil. Rapaz, da minha época, que você entrasse no Derac já tava bom. Se estivesse lá no seu Osvaldo, né? Seu Osvaldo tava da Verdade hora. mesmo, não faz sentido o que você tá falando mesmo, né? Hoje é difícil. É Então difícil. você pega um garoto aí de 15, 16 anos, ele já é uma estrela. Aí como que você vai ponderar isso daí? Chegar e cobrar ele, assim. Isso também tá ligado à questão do psicológico, né? O emocional. Eu acho que os clubes não estão investindo muito no emocional. Porque, por exemplo, você pega... Eu lembro quando o Neymar bateu boca com o Dorival Júnior, você lembra? Pô, Sim. cara, uma coisa assim, desrespeitosa pra caramba, arrebenta com o clube. E o Neymar, a gente não precisa discutir futebol dele. O cara é craque. Fez uma falta gigantesca hoje no jogo contra a Suíça. Se ele tivesse lá, o jogo teria sido muito diferente. A gente tá muito convicto disso, é tranquilo. Até quem não gosta dele tem que assumir Tão essa batendo nele. Então, né? E, pô, das 12 faltas que o time sofreu, 9 foi em 9 cima dele. dele, cara. Então, é assim, o cara apanha mesmo. Claro, tem um pouquinho de vaidade. A família dele não é tão estruturada psicologicamente, porque assim, é meio bagunçado alguma coisa, também que interfere bastante. Alguém tem que cuidar disso. E eu vi o Patrick fez isso agora também, e o Patrick não é tão novo, fez isso com o Rogério Ceni lá no vestiário, discutiu e tal. Então, essa estrutura psicológica de respeito, de se colocar. Por exemplo, eu vi uma entrevista outro dia que vai mais além que isso. O Denilson falou num podcast que na época do Tele Santana, o cara subiu lá pro time profissional e já chegou com um carrão. E aí o Tele falou pra ele assim, você tem casa? Ele falou, não, casa eu não comprei ainda não. Então, se você não vender esse carro amanhã, comprar uma casa, amanhã você não joga mais no time. Tipo,